Meu nome é Mário Guimarães, fundador do INSA, Instituto Nacional de Saúde e Emagrecimento Saudável. E hoje nós vamos falar dos 10 maiores erros de quem quer emagrecer. Você irá descobrir os mitos e as verdades, o que realmente funciona e o que não passa de lenda quando o assunto é emagrecimento. Já no primeiro erro, e talvez o que mais eu vejo as pessoas cometerem, é beber pouca água, que causa a famosa constipação, ou em palavras mais simples, prisão de ventre. Porque, para que você entenda como exemplo, imagina você tentar lavar um castelo com balde d'água. Ou seja, é quase impossível. E é a mesma coisa que eu espero que você não tente fazer com o seu corpo, que é beber 1, 2 ou dizer, nossa, eu bebo muita água, e bebe 4 copos de água por dia e acha que vai se afogar. E a coisa não funciona desse jeito, a gente precisa de bem mais água que isso. Um consenso comum, a gente diria que no mínimo 8 copos de água. Mas, na verdade, essa necessidade é relativa bastante a teu peso. Mas falamos disso no outro momento. Mas as consequências de beber pouca água ainda podem te causar artrite por falta de água nas articulações, assim como te causar perda de memória por desidratação e até mesmo gastrite, entre muitos outros problemas. Já o erro número 2 é passar longos períodos sem se alimentar. E eu diria para você, evite isso ao máximo. Manter o seu metabolismo ativo é extremamente importante para que você consiga manter uma boa saúde. Porque, caso contrário, se você passa longos períodos sem se alimentar, o seu metabolismo fica mais lento e isso é uma forma de defesa do corpo. Porque se você passa longas horas sem se alimentar, você causa uma grande confusão para o corpo e ele ainda por cima pode vir a aumentar de peso. Afinal de contas, o nosso corpo é inteligente. Ele entende que, para a defesa dele, ele vai acumular gordura no momento que você come, o máximo que ele pode, já que, como ele não tem rotina, ele vai usar essa gordura que ele acumulou nesses momentos que você não está dando o alimento para o corpo. E é óbvio que isso prejudica a saúde. Sem falar que, dependendo de como você come, isso vai causar falta de nutrientes e logo consequências diretas na sua saúde. O erro número 3, que também é até bem mais grave que o fato de você não ter horário para comer, é você pular a refeição. Não é mito, é uma grande verdade que manter uma rotina de 3 em 3 horas, ou seja, algo que mostre para o teu corpo que ele vai ter doses, vamos pensar assim, né, quantidades equilibradas para aquele momento do dia, que ele pode contar com aquilo, vamos entender assim, vai ajudar muito o teu corpo a manter o peso controlado. Mas claro, como bem falei, por exemplo, o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Não adianta a gente começar o café da manhã comendo muita fritura, muito açúcar, como achocolatado, bolo, enfim, esse tipo de coisa. Pensa só, o seu dia vai começar e você quer dar para o teu corpo o máximo de energia. Isso se consegue com muita nutrição e não apenas com alimento, porque comer, a gente pode comer o que quiser e comer qualquer coisa. Só que, claro, se a gente coloca gasolina ruim no carro, não espere que ele ande sem engasgar. O corpo é igual. Se a gente não dá para ele alimento de qualidade, se não dá para ele as coisas necessárias, também não espere que ele funcione bem durante o dia. Ou seja, vai ocasionar uma grande falta de combustível para o corpo e ainda por cima você pode, como no outro erro anterior, acumular gordura. Vai te faltar energia durante o dia, pois o corpo não tem de onde tirar, e isso pode te causar grandes danos, como por exemplo, coisas mais simples como a sonolência, sono, cansaço, ou seja, observa se você acha que dorme além da conta, e essa é uma defesa do corpo. Ele tenta entrar num estado de descanso para economizar energia, e como, não sei se talvez você deve ter ouvido já alguma vez na sua vida, de que
o sono revigora, o sono alimenta. Em parte isso é verdade, porque nesse momento que o corpo vai fazer toda uma revisão do que precisa ser reposto, enfim, pensa que é como se o corpo tivesse entrado na oficina mesmo para entrar em manutenção. E um outro grande erro, assim, desse erro número 3 de pular a refeição é pular, cortar, eliminar o jantar. São duas refeições que eu diria para você que são de extrema importância. É o café da manhã, pois começa o teu dia ali, e o jantar, pois você vai ficar um longo período sem se alimentar. Então, as duas refeições muito importantes do seu dia. Não faça isso. Um erro número 4 é ir ao mercado com fome. Até já fiz um vídeo falando disso, onde o título é a melhor maneira de começar a emagrecer. E por quê? Isso vai fazer com que você vá ao mercado fazer compra com os olhos. Vai juntar a fome, a vontade de comer, e isso é um perigo, porque você vai gastar muito mais dinheiro do que você realmente gastaria, já que você vai comprar coisas desnecessárias. E um erro número 5 é eliminar 100% dos carboidratos. E claro, era muito fácil eu chegar aqui, ler isso em algum lugar e vir aqui falar para você, olha, faz ou não faz. Agora, o que eu estou mostrando para você aqui agora são coisas que eu já fiz para saber a consequência. Como, por exemplo, no mercado com fome. Mas essa de eliminar o carboidrato foi bem recente, um experimento que eu fiz comigo, que foi o seguinte, eu queria observar até quando eu conseguiria manter uma alimentação com baixo carboidrato. E quando eu digo baixo carboidrato, é 0. O que aconteceu? Em aproximadamente 10 a 12 dias eu não aguentava mais ficar sem carboidrato. Aí a pessoa fala, é porque você já está acostumado, é hábito. Não, é porque é extremamente importante o carboidrato para quê? Para gerar energia. Então eu tive queda de energia, porque não tinha uma fonte imediata para gerar energia. O carboidrato é isso. Eu tive muita dificuldade de raciocínio, eu não conseguia me concentrar, eu estava com um mau humor, assim, uma coisa inacreditável, impressionante, uma mudança brusca de humor. Então, de imediato, eu precisei comer carboidrato. Eu lembro, era um sábado de tarde e pedi para minha esposa fazer macarrão. Pelo amor de Deus, fazer isso rápido, e foi impressionante. Eu comecei a comer o macarrão e 10, 20 minutos, acho que 10 minutos depois, eu já estava com um sorriso, um ar diferente, eu já me sentia feliz, é impressionante. Mas eu vou dizer para você, não faça essa experiência, não corte teu carboidrato 100%. Eu fiz isso para para experimentar essa sensação, porque isso não tem mais o que testar, não é saudável cortar 100% dos carboidratos. Então não faça isso, isso é um grande erro. E um sexto erro é comer rápido. Comer rápido, você vai comer mais do que você precisa, porque teu cérebro não vai ter tempo de perceber que a comida já está ali, sabe? Que já tem comida. Você vai ter a digestão muito prejudicada, porque a mastigação vai estar incompleta. A saliva tem uma grande função, uma grande participação em todo esse processo digestivo, porque ela tem um processo químico de ajudar a quebrar a comida, enfim. Você vai acabar engolindo grandes partes, o que vai te prejudicar bastante na digestão, te causando mal-estar e sabe essa sensação do estômago pesado? Isso, claro, também causado porque a gente consegue comer muito mais se a gente come depressa, né? E já um sétimo erro, é chato falar disso, mas eu preciso comentar, que é a baixa atividade física, sabe? Eu também já tentei. Eu já tentei dar voltas, eu já tentei evitar, já tentei meditar para ver se o corpo ficava em forma, mas não tem jeito. A gente tem que se mover, tem que se mexer. Porque assim, sedentarismo, por mais que a gente diga que a gente não tem tempo, mas imagina, sedentarismo é como a gente convencer a gente mesmo que eu não tenho tempo para minha saúde. E isso não é muito lógico, sabe? Por mais que a gente esteja hoje com vida moderna, tudo no piloto automático, sabe? Dessa coisa de a televisão tem controle, o controle tem controle, tudo tem controle, é impressionante. O ar-condicionado daqui de casa, da sala, tem controle remoto. Então, assim, imagina, nem para ligar o ar-condicionado eu tenho que me levantar. É impressionante. Se a gente se deixa levar,
Daqui a pouco tudo está no controle remoto, tem geladeira que faz lista de mercado, enfim, tem coisas tão automatizadas que é impressionante. O carro tem um botãozinho para você abrir a janela, fechar a janela, outro botão que abre a mala, enfim. Daqui a pouco vai ter um botão que você aperta no carro, e isso já tem projeto, não é nem uma invenção, de que ele vai te levar para algum lugar. Então, assim, nem dirigir você vai precisar. E, assim, em outras palavras, e sendo muito direto, sedentarismo, baixa atividade física, mata. 50% das mortes por infarto, AVC e câncer seriam evitadas com 30 minutos, que pode salvar sua vida. É impressionante. E já no 8º erro, esse erro é clássico, é o erro do é só hoje. Sabe, aquela coisa de estar numa festa e dizer, não, é só hoje. E fim de semana, sabe, é só hoje, é só esse fim de semana. O corpo não tira férias nos sábados nem domingos. E ainda tem uma estatística assustadora, algo que tem acontecido que, para falar a verdade, até pouco tempo eu nem tinha me dado conta desse dado, desse valor, que é o 7:1. O que vem a ser isso? É a média de consumo atual de carboidratos. Ou seja, de 7 unidades, apenas uma é consumida. É impressionante o acúmulo de gordura no corpo. E como eu já até falei, é que é só hoje. É festa, sabe? Hoje tudo pode. O problema é o seguinte, gordura é gordura até em festa. Comida ruim é comida ruim até em festa. E eu não estou dizendo aqui que você não vai poder ter os seus prazeres de comer seu doce, de comer sua lasanha. Não é isso. O erro é que é só hoje todo dia. Entende? Tem que evitar esse tipo de pensamento. E um outro erro, que um é acúmulo do outro, sabe? Um é consequência do outro, ou seja, tudo, se a gente for ver, tudo está tão ligado com o estilo de vida, mas esse erro é bem clássico, é o deixar para depois. É uma palavra até um pouco, talvez não muito comum, mas é a palavra procrastinação, que é como se a gente estivesse esperando o momento certo, sabe? Sempre deixa para depois, a segunda-feira, e eu vou te dizer uma coisa, hoje é o melhor dia para começar. Porque a falta de vontade vai te colocar da seguinte forma. Ou você vai escolher viver em pé ou viver deitado. Deixa eu te explicar o que é isso. Viver em pé é uma vida ativa, é uma vida, de energia, de usufruir, de desfrutar de tudo que a vida tem de melhor. E viver deitado é viver de cama, é viver doente. Então é uma questão de escolha. No momento que eu começo a mudar pequenas coisas na minha vida, pequenos hábitos, é impressionante como a gente nota algo em volta disso que vai trazer uma qualidade de vida muito melhor. É impressionante. E uma outra coisa que eu espero de verdade que você não faça é culpar a genética. Sinceramente. É bem simples o que eu tenho para te dizer. Você decide. A genética, ela pode até ser um fator, mas ela não é um impedimento. É tudo uma questão de escolha. E ficar preso ao passado ou desfrutar da vida é uma questão de escolha. É muito simples. Você pode simplesmente culpar a genética dos seus pais, ou dos seus avós, ou do primo, parente próximo, seja quem for, de que não, eu sou assim e eu tenho facilidade de engordar. Olha, se você tem facilidade de engordar, então por que não muda os hábitos que te fazem engordar? E tudo bem, talvez para você seja um pouco mais difícil emagrecer, mas não é impossível. Lembra, genética é um fator que pode te atrapalhar, não é um empecilho, não é algo que te impede. Então, acredite, você pode. E basicamente é isso, porém, eu disse 10 erros, mas eu vou te dar um bônus. E esse, dentre tudo que eu te falei, é o mais grave. E por quê? Porque eu não consigo acreditar que alguém faça alguma coisa sem motivo. Então, para mim, o erro mais grave é a falta de motivo. E geralmente a gente tenta buscar motivo perguntando o porquê das coisas. E se você não consegue encontrar o teu porquê, eu diria para você o seguinte, faz hoje a pergunta, por que não?
Por que não você entrar na loja e escolher a roupa que te cai bem e não o número que cabe? Por que não você poder se olhar no espelho e sorrir e não ter que evitar se olhar no espelho? Sabe, que tal a gente se olhar no espelho e ver felicidade, não tristeza, e não motivo, e não motivos para a gente ficar tentando, sabe? Eu queria mudar isso, eu queria mudar aquilo. Por que não você ir às festas e sempre ter a roupa que te deixa bem, que faz você se sentir segura, que faz você se sentir bonito? Essa é a questão, essa é a palavra. Por que não? E o mais importante, você tem que buscar algo que lhe faça agir. Se você encontrar algo que lhe faça te incomodar, a situação que você está, então isso é algo muito importante que você pode usar. E ninguém, absolutamente ninguém, fará isso por você. E o mais legal é que você é quem colherá os frutos. Isso é maravilhoso. No final, você saber simplesmente fazer a pergunta, porque é muito fácil a gente passar 1 ano, 2 anos, 3 anos com muitas desculpas, mas o pior é depois de todo esse tempo se passar, você olhar para trás e se perguntar, por que eu não comecei? Sabe? Porque não precisa de tanto tempo assim. Você consegue resultados inacreditáveis em apenas 30 dias. E eu vou te mostrar como isso é possível. Mas por agora é só, e eu espero de verdade que esses 10, que na verdade são 11 grandes erros que as pessoas cometem, de verdade eu espero que você aos poucos, ou se conseguir todos, vá eliminando da sua vida, porque quando eu comecei a olhar ponto por ponto desses que eu acabei de te mostrar agora, você não tem noção de o quanto isso fez a diferença na minha vida, e agora eu queria dividir com você para que faça diferença na sua vida também. Um grande abraço.